tempo de profunda solidão e de intensa batalha espiritual. É quando as distrações do dia se calam que as vozes da ansiedade, da preocupação e do desânimo parecem gritar mais alto. É na escuridão que os nossos problemas parecem maiores, nossos medos mais assustadores e nossas forças mais escassas. Talvez você esteja acordado agora precisamente por causa disso. Talvez esteja travando uma guerra em sua mente contra pensamentos de derrota, em seu coração contra sentimentos de desesperança, em seu corpo contra a dor ou a enfermidade, ou em suas finanças contra a escassez e a dívida. Você tem lutado, e lutado com força. Você tem usado toda a sua energia, toda a sua sabedoria, toda a sua resiliência. Você tem sido valente, perseverante, corajoso, mas agora você está cansado, exausto, no seu limite. E é nesse exato ponto, no fim de suas próprias forças, que Deus lhe diz: eu vi o seu cansaço e hoje eu ajo por você. A sua luta não foi em vão e sua força não foi desperdiçada, mas agora chegou o momento de você descansar e deixar Deus, o Senhor dos Exércitos, o Jeová Sabaote, guerrear por você. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus interveio precisamente quando seu povo chegou ao limite de suas próprias capacidades. A mais emblemática dessas histórias é a do povo de Israel diante do Mar Vermelho, registrada em Êxodo, capítulo 14. Imagine a cena. Eles estavam encurralados com o exército mais poderoso da terra, os carros e cavaleiros de Faraó, avançando furiosamente por trás, e o vasto e intransponível Mar Vermelho à sua frente. Não havia para onde correr. Não havia estratégia humana que pudesse salvá-los. O pânico, o medo e a murmuração tomaram conta do povo. Eles haviam chegado ao fim de si mesmos. E foi nesse momento de total impotência humana que Moisés, inspirado por Deus, declarou uma das promessas mais poderosas e libertadoras de toda a Escritura. Uma promessa que ecoa até hoje para você, nesta madrugada de aflição. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós. A batalha não é mais sua. A responsabilidade pela vitória não está mais sobre os seus ombros cansados. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, está assumindo pessoalmente a sua causa, está entrando no campo de batalha em seu lugar. Ele está desembainhando sua espada de justiça, ele está mobilizando seus exércitos celestiais. Ele está se levantando como o seu vingador, o seu defensor, o seu libertador. E qual é a sua parte nessa guerra? E vós vos calareis. No original hebraico, calar-se aqui não significa apenas ficar em silêncio verbal, mas também cessar a agitação, aquietar a alma, parar de lutar com as próprias forças, parar de se debater em ansiedade e medo. É um chamado para uma confiança radical, para um descanso ativo na soberania e no poder de Deus. É o ato de sair do caminho e permitir que Deus seja Deus em sua situação. Por muito tempo, você tem estado na linha de frente, recebendo os golpes, gastando sua munição, sentindo o peso da armadura. Mas hoje, nesta madrugada, seu comandante lhe diz: soldado, pode descansar. Deixe seu posto, eu assumo a partir de agora. Entregar a batalha a Deus é o ato de fé mais corajoso que você pode praticar. Requer humildade para admitir que você não pode mais lutar sozinho. Requer confiança para crer que Ele é capaz e que Ele se importa. E requer obediência para aquietar sua alma e esperar no livramento dEle. Portanto, nesta noite, eu o convido a tomar uma decisão consciente. Visualize a sua luta, a sua guerra particular, seja ela qual for, e, em oração, entregue-a formalmente nas mãos do Senhor. Diga a Ele:
Senhor, eu tenho lutado com todas as minhas forças, mas agora estou cansado. Eu não posso mais. Conforme a tua palavra, eu me aquieto agora e entrego esta batalha em tuas mãos. Eu confio que o Senhor pelejará por mim. E ao fazer isso, sinta o fardo sendo levantado de seus ombros. Sinta a paz que começa a inundar seu coração. Porque a sua luta, a sua guerra solitária, termina esta noite. A partir de agora, a batalha pertence ao Senhor e a vitória já é sua em Cristo Jesus. Enquanto a quietude da madrugada o envolve, talvez trazendo consigo um sentimento de melancolia ou de desesperança, o Espírito Santo deseja sussurrar ao seu espírito um segredo divino que tem o poder de transformar radicalmente a sua perspectiva sobre este momento de escuridão e de aparente silêncio. À noite, especialmente à madrugada, quando o mundo parece ter parado e você se encontra sozinho com seus pensamentos, não é o fim da sua história, não é o túmulo dos seus sonhos, não é a sentença final da sua derrota. Pelo contrário, a noite é o recomeço que Deus meticulosamente preparou para você. É no solo escuro e fértil da madrugada que Deus planta as sementes dos maiores recomeços, das mais gloriosas reviravoltas, das mais surpreendentes manifestações de sua graça e de seu poder. Uma das promessas mais amadas e consoladoras de toda a Bíblia, encontrada no Salmo 30, verso 5, declara esta verdade de forma poética e poderosa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta não é apenas uma frase bonita para nos fazer sentir melhor. É um princípio espiritual, profundo e infalível do reino de Deus. A noite na Bíblia frequentemente simboliza os períodos de provação, de sofrimento, de confusão, de aparente ausência de Deus. E Deus, em sua soberania, permite essas noites em nossas vidas por um propósito. Ele sabe que o choro, a dor, o quebrantamento são muitas vezes o solo necessário onde a semente da verdadeira alegria e da profunda transformação pode germinar. O choro da noite pode durar, pode ser intenso, pode parecer interminável. Deus não invalida a sua dor. Ele vê cada uma das suas lágrimas e as recolhe em seu odre. Salmo 56, 8. Ele não o repreende por seu cansaço ou por sua tristeza, mas ele lhe dá uma promessa firme como uma rocha. A noite não durará para sempre. A alegria vem pela manhã. A manhã simboliza a intervenção de Deus, a sua luz que dissipa as trevas, a sua alegria que substitui o pranto, o seu livramento que põe fim ao sofrimento. E essa manhã é certa, tão certa quanto o nascer do sol. O que você está vivendo nesta madrugada não é o ponto final, mas um ponto de transição. É a escuridão que precede a aurora. É o momento em que a semente está morrendo debaixo da terra para que possa gerar uma nova vida. Muitas das maiores obras de Deus na história aconteceram na escuridão, no silêncio, na aparente inatividade. A própria criação do universo começou nas trevas, até que Deus disse, haja luz, Gênesis 1, 2, 3. O maior de todos os milagres, a ressurreição de Jesus Cristo, aconteceu na escuridão de um túmulo selado, no silêncio da madrugada de domingo, preparando a maior manhã de alegria que a humanidade já conheceu. Pense na história de Jacó, registrada em Gênesis capítulo 32. Ele estava em uma noite de profunda angústia, com medo de seu irmão Esaú, que vinha ao seu encontro com 400 homens. Sozinho, na escuridão, ele lutou com um homem misterioso até o romper da manhã. Foi uma noite de luta, de dor, de quebrantamento, onde sua coxa foi deslocada. Mas foi também nessa noite que ele se agarrou ao anjo do Senhor e disse, não te deixarei ir se me não abençoares. E naquela madrugada, sua identidade foi transformada.
Ele deixou de ser Jacó, o enganador, e se tornou Israel, o que luta com Deus e prevalece. Ele saiu daquela noite mancando fisicamente, mas transformado espiritualmente, com uma nova bênção, um novo nome, um novo destino. A sua noite de luta, a sua madrugada de angústia, pode ser o seu val de Jaboque, o lugar onde Deus quer se encontrar com você de uma forma tão íntima e transformadora que você nunca mais será o mesmo. É na escuridão, longe das distrações do dia, que Deus muitas vezes nos confronta com nossas fraquezas, nos despoja de nossa autossuficiência e nos abençoa com uma nova identidade e um novo propósito. Não amaldiçoe a sua noite. Não se desespere na sua madrugada. Em vez disso, veja-a com os olhos da fé. Veja-a como o cenário que Deus escolheu para lhe dar um recomeço. Veja-a como o solo fértil, onde Ele está plantando as sementes da sua futura alegria. Use este tempo de quietude não para alimentar seus medos, mas para se agarrar a Deus, como Jacó fez. Derrame seu coração diante dele. Lute em oração, não contra ele, mas com ele por suas promessas. E creia, com toda a força do seu ser, que a sua manhã de alegria está chegando. O choro pode ser a trilha sonora da sua noite, mas a alegria será a canção da sua alvorada. Deus está usando esta madrugada para preparar você para o novo dia, para o novo capítulo, para o recomeço que Ele já decretou em seu favor. Sua luta termina esta noite, porque uma nova manhã, cheia da alegria do Senhor, está prestes a raiar sobre a sua vida. Enquanto você repousa em seu leito, talvez sentindo a solidão e o silêncio da madrugada, é fácil acreditar na mentira de que nada está acontecendo, de que o universo está indiferente à sua dor, de que suas orações parecem se perder em um céu vazio e silencioso. Em nossa percepção limitada e natural, a inatividade visível é frequentemente confundida com a ausência de ação. Mas o Espírito Santo de Deus, neste momento de intimidade, quer abrir os seus olhos espirituais para uma realidade gloriosa e profundamente encorajadora. Enquanto você dorme ou enquanto você vigia em oração, o céu inteiro está trabalhando ativamente por você. Mesmo no mais profundo silêncio, Deus está operando milagres, movendo peças, orquestrando eventos em seu favor. Os céus não dormem. E há, neste exato momento, anjos poderosos em movimento, em missão, despachados pelo trono da graça para ministrar em seu benefício. Esta verdade fundamental de que a atividade divina transcende nossa percepção sensorial é um dos maiores pilares da nossa fé e uma fonte inesgotável de consolo e de esperança. O Salmo 121:4 nos assegura de forma categórica: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O seu Deus, o seu guarda pessoal, nunca tira uma folga. Sua vigilância é constante, sua energia é inesgotável, seu poder está sempre em ação. Enquanto você precisa do descanso físico para restaurar suas forças, Ele, o Criador de todas as coisas, não se cansa nem se fatiga. Isaías 40:28. E Ele usa esse tempo do seu repouso para trabalhar em áreas que você não pode controlar, para lutar batalhas que você não pode ver e para preparar as bênçãos que você receberá ao despertar. Pense na realidade do mundo espiritual que nos cerca. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 14, nos faz uma pergunta retórica sobre os anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Sim, eles são. Deus tem um exército celestial à sua disposição, e Ele os envia para nos servir, para nos proteger, para nos guiar, para lutar por nós.
Enquanto você dorme, anjos podem estar guerreando contra as forças das trevas que tentam se opor ao seu avanço. Podem estar removendo obstáculos do seu caminho. Podem estar sussurrando a pessoas-chave sobre você, abrindo portas de oportunidade. Podem estar protegendo seus filhos e sua casa de perigos invisíveis. O reino espiritual está em constante movimento, e muito desse movimento acontece enquanto estamos em nosso estado mais vulnerável, o do sono, precisamente para nos mostrar que a vitória não depende de nossa força ou de nossa vigilância, mas da fidelidade e do poder de Deus. A história da libertação de Pedro da prisão, narrada em Atos, capítulo 12, é uma ilustração perfeita e dramática dessa verdade. Pedro estava preso, aguardando sua execução no dia seguinte, acorrentado entre dois soldados, com sentinelas guardando a porta. Humanamente falando, a situação era impossível. E o que Pedro estava fazendo naquela noite de angústia? Ele estava dormindo tão profundamente que o anjo que veio libertá-lo teve que tocar em seu lado para acordá-lo. Enquanto Pedro dormia, a igreja estava orando fervorosamente por ele. E enquanto Pedro dormia e a igreja orava, o céu entrou em ação. Um anjo do Senhor apareceu. As correntes caíram de suas mãos. As portas da prisão se abriram por si mesmas. E Pedro foi conduzido em segurança para fora da prisão, para a surpresa de todos. Pedro não se libertou com sua própria força. Ele foi liberto pelo poder de Deus enquanto descansava na promessa e na soberania do seu Senhor. Da mesma forma, Deus pode estar operando a sua libertação enquanto você descansa. Ele pode estar mudando um diagnóstico médico, revertendo uma situação financeira, transformando um coração endurecido, abrindo uma porta que parecia selada para sempre. A nossa parte é orar com fé, como a igreja primitiva fez, e depois descansar em confiança, como Pedro fez. Quando entregamos nossas batalhas a Deus, podemos dormir em paz, sabendo que o turno da noite da guerra espiritual pertence a Ele. O que isso significa para você nesta madrugada? Significa que você pode parar de se desgastar com preocupações e ansiedades. Você pode entregar suas petições a Deus e confiar que Ele ouviu e que Ele está agindo. O silêncio que você ouve não é um silêncio de inatividade, mas um silêncio de operação divina. É o silêncio do cirurgião celestial que está operando em sua vida. É o silêncio do estrategista divino que está planejando sua vitória. Em vez de preencher a noite com pensamentos de medo, preencha-a com a fé na atividade do céu. Agradeça a Deus pelo que Ele está fazendo nos bastidores. Agradeça pelos anjos que estão em missão a seu favor. Agradeça pelo Espírito Santo que está intercedendo por você. E então descanse, permita que seu corpo e sua alma se restaurem, pois você precisará de forças para caminhar na vitória que Deus está preparando para você ao romper da manhã. O céu não dorme, e porque ele não dorme, você pode. Entregue sua noite a Ele e confie que, enquanto você repousa, Ele está trabalhando poderosamente para trazer a sua bênção e o seu milagre à existência. À medida que a madrugada avança, trazendo consigo a vulnerabilidade e o peso das nossas lutas, o inimigo de nossas almas frequentemente lança uma de suas mentiras mais paralisantes. A de que a intensidade da nossa batalha atual é um sinal de que estamos sendo destruídos, de que estamos sendo punidos, de que Deus nos abandonou. Ele quer que vejamos a pressão da luta como uma evidência do nosso fracasso iminente, como uma prova de que não temos o que é preciso para vencer. E, se acreditarmos nessa mentira, podemos nos entregar ao desespero, à autocomiseração e à rendição prematura. Mas o Espírito Santo de Deus, nesta noite de revelação,
quer lhe contar um segredo profundo sobre o propósito divino por trás da sua aflição. Essa luta que você está enfrentando, por mais intensa e dolorosa que seja, não vai matar você. Ela não foi projetada para te destruir, mas para revelar quem você verdadeiramente é em Deus. A pressão da batalha não é para te aniquilar, mas para forjar em você uma fé inabalável, uma coragem sobrenatural e um novo e mais elevado nível de autoridade espiritual. Esta é uma das verdades mais paradoxais e transformadoras do reino de Deus. Nós, em nossa natureza humana, buscamos evitar a dor, a pressão, o conflito. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, frequentemente usa essas mesmas coisas como suas ferramentas mais eficazes para o nosso crescimento e para a nossa promoção espiritual. Pense em como um diamante é formado. Ele nada mais é do que um pedaço de carbono que, submetido a uma pressão e a um calor imensos, nas profundezas da Terra, por um longo período de tempo, se transforma em uma das gemas mais belas, mais valiosas e mais resistentes que existem. Sem a pressão e o calor, ele permaneceria apenas um pedaço de carvão sem valor. Da mesma forma, Deus permite a pressão das batalhas em nossas vidas não para nos esmagar, mas para nos transformar, para revelar a beleza e a força do caráter de Cristo que Ele está formando em nós. Pense em como o ouro é purificado. Ele é colocado em um crisol e aquecido a temperaturas altíssimas para que todas as impurezas, toda a escória, subam à superfície e possam ser removidas pelo ourives. O fogo não destrói o ouro. Ele o purifica, o refina, o torna mais valioso e mais brilhante. A sua luta atual é o crisol de Deus. O fogo da aflição está queimando as impurezas do seu caráter, o orgulho, o medo, a incredulidade, a autossuficiência, e está fazendo com que a pureza e o brilho da sua fé em Cristo resplandeçam de forma mais intensa. A Bíblia nos ensina repetidamente sobre o propósito redentor do sofrimento e das provações. O apóstolo Tiago nos exorta a ter por motivo de toda a alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, 2, 4. O apóstolo Pedro nos diz para não estranharmos a ardente prova que vem sobre nós, como se coisa estranha nos acontecesse, mas para nos alegrarmos, pois ela serve para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6, 7, 4, 12 e 13. E o apóstolo Paulo nos dá uma perspectiva gloriosa em Romanos 5, 3, 5, dizendo que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A sua luta está produzindo em você qualidades eternas que você não poderia adquirir de nenhuma outra forma. Perseverança, caráter aprovado, esperança inabalável, uma fé purificada como o ouro. Ela está revelando a você mesmo e ao mundo espiritual quem você realmente é em Deus. Ela está lhe ensinando a depender totalmente do Espírito Santo. Ela está lhe forjando em um guerreiro experiente, em um veterano da fé que não se abala facilmente com as investidas do inimigo. Ela está lhe dando um novo nível de autoridade espiritual. A autoridade não vem de uma vida fácil e sem problemas. Ela vem de passar pelas batalhas e de sair do outro lado, não por sua própria força, mas pela graça e pelo poder de Deus.
Cada vitória que você alcança, cada tentação que você vence, cada mentira que você rejeita, cada passo de fé que você dá em meio à escuridão, aumenta a sua autoridade no reino espiritual. Você se torna alguém que o inimigo reconhece e teme, não por quem você é em si mesmo, mas por causa daquele que habita em você e que já o fez mais do que vencedor. Lembre-se da história de José. Os anos de sofrimento na cisterna, na casa de Potifar, na prisão, não o destruíram. Pelo contrário, forjaram nele o caráter, a sabedoria, a humildade e a dependência de Deus que o capacitaram a governar o Egito e a ser o instrumento de salvação para sua família. A luta revelou a grandeza que Deus havia depositado nele. Portanto, nesta madrugada, mude a sua perspectiva sobre a sua luta. Pare de vê-la como um sinal da sua destruição e comece a vê-la como o campo de treinamento de Deus para a sua promoção. Pare de perguntar, por que eu? E comece a perguntar, o que o Senhor quer me ensinar e forjar em mim através disso? Agradeça a Deus porque Ele o considerou digno de passar por essa prova, pois sabe que você, nele, tem a capacidade de vencê-la. E descanse na certeza de que essa luta não vai matá-lo. Ela vai fortalecê-lo, ela vai purificá-lo, ela vai capacitá-lo, ela vai revelar ao mundo a beleza, a força e a glória de Cristo em você. À medida que a madrugada avança, e enquanto aprendemos a ver nossas lutas como um campo de treinamento divino, o Espírito Santo nos revela um dos segredos mais profundos e libertadores para a nossa alma, a paz de Deus. Aquela paz que tanto buscamos, especialmente nas horas de insônia e aflição, está chegando para você. Mas ela não virá da maneira que o mundo espera, não pela mudança completa e imediata de todas as suas circunstâncias, mas sim pela revelação e pela experiência da presença real de Deus no meio delas. E é essa presença que traz o verdadeiro descanso à sua alma cansada. Em nossa lógica humana, tendemos a acreditar que a paz é o resultado da ausência de problemas. Pensamos que só poderemos ter paz quando a tempestade passar, quando o diagnóstico médico for revertido, quando a conta bancária estiver cheia, quando o conflito familiar for resolvido. Buscamos uma paz que depende de um cenário externo perfeito, de um ambiente livre de pressões e de conflitos. E por isso, vivemos em um ciclo constante de ansiedade e frustração, pois neste mundo caído, as tempestades são inevitáveis. Jesus mesmo nos advertiu: no mundo tereis aflições. João 16:33. Ele não nos prometeu uma vida isenta de problemas, mas na mesma frase, ele nos deu a chave para a verdadeira paz. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que ele nos oferece não é a ausência de problemas, mas a sua presença vitoriosa no meio dos problemas. É isso que muda tudo. A paz de Deus não é uma paz circunstancial, mas uma paz relacional. Ela não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas de com quem estamos caminhando. Quando temos a certeza da presença de Deus conosco, quando sabemos que Ele está no nosso barco, mesmo que as ondas se agitem furiosamente, nosso coração pode encontrar um lugar de descanso e de confiança. A história dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente em Daniel capítulo 3, é a ilustração mais poderosa desta verdade. Eles se recusaram a se curvar à imagem de ouro do rei Nabucodonosor e, como consequência, foram sentenciados à morte em uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. Suas circunstâncias eram as piores possíveis. A morte era certa. Não havia esperança humana de livramento. No entanto, a resposta deles ao rei foi uma demonstração de fé e de paz inabaláveis. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei.
E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 17, 18. A paz deles não estava condicionada ao livramento. Eles confiavam que Deus podia livrá-los, mas mesmo que ele não o fizesse, a decisão deles de serem fiéis permaneceria inalterada. E o que aconteceu quando foram lançados na fornalha? O fogo não teve poder sobre seus corpos, nem um fio de cabelo de sua cabeça se queimou, nem suas roupas se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. E para o espanto do rei, ele viu não 3, mas 4 homens andando livremente no meio do fogo, e o aspecto do quarto era semelhante ao Filho dos deuses. Jesus estava com eles na fornalha. A presença dele os protegeu, os consolou e transformou um lugar de execução em um palco de milagre e de testemunho. Eles não encontraram paz depois de saírem do fogo. Eles tinham paz dentro do fogo, porque Deus estava com eles. Esta é a paz que Deus quer lhe dar nesta madrugada. Ele pode não remover imediatamente a sua fornalha, a sua provação, a sua dificuldade, mas ele promete estar com você nela, e a sua presença é suficiente. A sua presença traz uma calma que desafia a lógica. A sua presença nos fortalece para suportar o calor. A sua presença nos protege do poder destrutivo da aflição. Como podemos experimentar essa paz que vem da presença de Deus? Através da fé na sua palavra. Quando lemos e meditamos nas promessas de Deus sobre sua presença constante, como não te deixarei, nem te desampararei, Hebreus 13, 5, ou eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20. Nossa fé é fortalecida e nosso coração se aquieta, através da oração e da adoração. Quando nos voltamos para Deus em oração, não apenas para pedir que Ele mude as circunstâncias, mas para buscar a sua face, para adorá-lo por quem Ele é, nós nos tornamos mais conscientes da sua presença. A adoração nos eleva acima das circunstâncias e nos coloca no lugar onde Ele está entronizado, acima de toda tempestade, através da entrega e da confiança. Quando paramos de lutar com nossas próprias forças e entregamos o controle a Ele, nosso espírito encontra descanso. A paz não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos quando nos rendemos à soberania e ao amor de Deus. Portanto, nesta noite, se as circunstâncias da sua vida estão lhe roubando a paz, mude o seu foco. Pare de olhar para as ondas e olhe para Jesus, que está no barco com você. Pare de se concentrar no calor da fornalha e busque a presença do quarto homem que está ali para protegê-lo. A paz está chegando para você, não necessariamente através da mudança imediata da sua situação, mas através de uma revelação mais profunda da presença constante, amorosa e poderosa de Deus em sua vida. E essa presença é tudo o que você precisa para descansar sua alma e encontrar forças para o amanhã. Abrace a presença dele e a paz dele o inundará de uma forma que você jamais experimentou. E assim, meu amado amigo, minha amada amiga, depois de termos percorrido juntos esta jornada noturna de revelação e de consolo, depois de termos compreendido que Deus vê nosso cansaço e luta por nós, que a noite é um tempo de recomeço, que o céu trabalha em nosso favor enquanto dormimos, que nossas lutas nos forjam em vez de nos destruir e que a verdadeira paz vem da sua presença em meio à tempestade, chegamos ao momento da nossa resposta, ao ato de fé que sela todas essas promessas em nosso coração e que declara o fim da nossa guerra solitária. A sua resposta a tudo o que Deus lhe falou nesta madrugada é a fé em ação, e essa fé se expressa através de uma declaração de oração poderosa e definitiva. Essa luta termina hoje.
Não vá dormir esta noite murmurando sobre seus problemas, remoendo suas dores, alimentando seus medos. Vá dormir profetizando sobre o seu futuro, declarando a sua vitória, entregando sua guerra nas mãos do seu comandante invencível. Chegou a hora de dizer com fé: Senhor, eu entrego a minha guerra, eu creio, essa luta termina hoje, em teu nome poderoso. As palavras que proferimos têm um poder criativo e espiritual imenso. Elas podem construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar, liberar fé ou liberar dúvida. Por muito tempo, talvez, suas palavras noturnas tenham sido palavras de derrota. Eu não aguento mais. Isso nunca vai mudar. Porque isso sempre acontece comigo. E ao falar assim, você, sem perceber, estava se alinhando com os planos do inimigo e reforçando as muralhas da sua própria prisão. Mas hoje, Deus o convida a mudar a sua linguagem, a alinhar suas palavras com as suas promessas. Profetizar não é prever o futuro de forma mística, é declarar a vontade revelada de Deus sobre uma situação, mesmo antes que ela se manifeste. É chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Quando você declara, essa luta termina hoje, você não está negando a realidade do problema, mas está sobrepondo a essa realidade natural a realidade superior do reino de Deus. Você está dizendo, apesar do que meus olhos veem, apesar do que meus sentimentos dizem, eu escolho crer no que a palavra de Deus diz. E a palavra diz que Ele peleja por mim, que Ele me dá a vitória, que Ele transforma meu pranto em alegria. Essa declaração de fé é a sua parte na batalha. É o seu grito de Jericó. É o seu ato de estender a vara sobre o mar. É o que libera o poder de Deus para operar de forma milagrosa em sua situação. A entrega da sua guerra a Deus é o pré-requisito. Você não pode declarar vitória enquanto ainda estiver tentando lutar com suas próprias forças. A declaração, Senhor, eu entrego a minha guerra, é o seu ato de rendição, de humildade, de confiança. É o momento em que você sai do trono de sua vida e coloca Deus no lugar que lhe é devido. E uma vez que a guerra está nas mãos dele, a vitória é certa. Portanto, a sua declaração de que a luta termina hoje não é baseada em otimismo humano, mas na competência divina. Ela termina hoje, não porque você se tornou mais forte ou mais sábio, mas porque você a entregou nas mãos do guerreiro invencível. A luta interior da ansiedade, do medo, da preocupação, essa sim pode terminar literalmente hoje, nesta noite, quando você escolhe descansar na soberania de Deus. E a manifestação da vitória na sua circunstância externa começa a ser acelerada no momento em que sua fé é liberada através de sua boca. E agora, para que esta mensagem se torne uma experiência real e transformadora em sua vida, nosso desafio da vitória noturna é este. Primeiro, antes de fechar os olhos, identifique a principal batalha que tem lhe roubado a paz. Em oração, declare em voz alta: Senhor, eu te entrego esta batalha. Nomeie a sua batalha. Ela não é mais minha, ela é tua. O Senhor pelejará por mim e eu me aquietarei. Segundo, após a entrega, profetize sobre sua situação, declarando com fé: Em nome de Jesus, eu declaro que esta luta termina hoje. Eu recebo a tua paz, a tua força, a tua vitória. A alegria do Senhor vem pela manhã. Faça isso com autoridade e convicção. E se esta mensagem de Deus para a sua madrugada fortaleceu sua alma e lhe deu esperança, eu o convido com todo o meu coração a se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar a compartilhar a palavra de Deus que traz vida e vitória. Curta este vídeo, pois seu apoio nos ajuda a levar este consolo a muitas outras pessoas que estão travando batalhas silenciosas na noite. Deixe seu comentário abaixo, declarando com fé:
Essa luta termina hoje, para selar essa palavra em seu espírito e encorajar outros. E, por favor, compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está precisando de um milagre e de uma noite de paz. Para finalizar, quero orar por você. Pai Celestial, em nome poderoso de Jesus, eu te agradeço por esta palavra de esperança e de vitória. Eu me uno em fé a cada pessoa que ouve esta mensagem e que está travando uma batalha em sua madrugada. Eu declaro em nome de Jesus que a luta dela termina hoje. Que o Senhor peleje por ela, que o teu espírito a console, que a tua paz inunde seu coração e sua mente. Quebra toda a cadeia de ansiedade, de medo, de opressão, e que ela possa, nesta noite, dormir o sono dos justos, o sono dos amados, sabendo que tu estás no controle e que a sua manhã de alegria já está raiando. Amém. Que você deite em paz e acorde em vitória. Sua luta termina esta noite. Dizendo que Deus se esqueceu de você. Mas ouça-me hoje, Ele não se esqueceu de você. Ele está te preparando, abrindo espaço em sua vida para algo maior. Ele está removendo o que é temporário para poder te dar o eterno. Não lute contra isso. Abrace-o, pois este é o primeiro sinal de que Deus está prestes a fazer algo grandioso. Outro sinal de que Deus está prestes a abrir uma grande porta em sua vida é a manifestação de obstáculos inesperados. Quando você menos espera, surgem desafios que antes não estavam presentes. Pessoas que você considerava aliadas podem se tornar adversárias. Situações que pareciam simples se complicam e o caminho que parecia livre de obstáculos agora está repleto de barreiras. Essa resistência não é por acaso. O inimigo está ciente do potencial da bênção que está por vir e fará de tudo para tentar desviá-lo do caminho traçado por Deus. As batalhas se intensificam, as decepções se multiplicam e as distrações parecem estar em todos os lugares. No entanto, não se deixe abater pela aparente adversidade. Lembre-se de que a magnitude da bênção é proporcional à intensidade da batalha espiritual travada. Permaneça firme na fé, mantenha-se em constante oração e confie que o fim da luta está próximo. Pois após a tempestade virá a bonança e você estará pronto para atravessar a porta que Deus abriu para você. Então, haverá um período de silêncio que ecoará em sua alma, um vazio que parece consumir todos os sons. Você clamará por respostas, buscará sinais, mas o céu parecerá distante e mudo. Em meio a essa quietude desconcertante, você se sentirá perdido, desamparado, questionando se Deus o abandonou. No entanto, saiba que o silêncio do Altíssimo não é indiferença. É, na verdade, um convite para confiar, além das palavras, para encontrar fé na ausência aparente de respostas. Pois é nesses momentos de aparente abandono que Ele está mais perto do que nunca, tecendo os fios invisíveis de seu plano divino em cada silêncio eloquente. Outro sinal revelador de que Deus está prestes a abençoar você de maneira extraordinária é quando Ele o chama para abrir mão de algo que tem sido uma parte significativa de sua vida. Pode ser um relacionamento que você considerava essencial, uma carreira na qual investiu tempo e esforço, um hábito arraigado que lhe trazia conforto ou até mesmo um sonho pelo qual você lutou arduamente.
Essa convocação divina para deixar algo para trás pode parecer desafiadora e dolorosa, pois nos apegamos ao familiar, ao seguro, ao conhecido. No entanto, é nesse ato de renúncia que se encontra a chave para receber algo ainda maior da parte de Deus. Ele não está simplesmente pedindo para abrir mão por abrir mão. Ele está preparando o terreno em sua vida, removendo os obstáculos que impedem a chegada da bênção extraordinária que Ele tem reservada para você. Portanto, confie no processo divino de soltar e permita que Deus faça sua obra sobrenatural em sua vida. Você sentirá uma expectativa crescente em seu espírito, como se estivesse à beira de algo grandioso e transformador. Mesmo sem conseguir explicar completamente, você terá a certeza de que algo está prestes a se desdobrar em sua vida. Portas que antes pareciam trancadas começarão a se abrir. Oportunidades inesperadas surgirão em seu caminho, e o favor seguirá você onde quer que vá. As pessoas ao seu redor começarão a profetizar coisas que confirmam o que Deus já sussurrou ao seu coração. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém e clique no like. Fique até o final, porque algo especial espera por você. Essa sensação de antecipação não será apenas uma emoção passageira. Será uma certeza enraizada em sua alma de que algo extraordinário está prestes a acontecer. Mantenha-se firme, pois o melhor de Deus está mais perto do que você imagina. Deus frequentemente conduz seus filhos por um período de isolamento antes de derramar suas maiores bênçãos sobre eles. Assim como Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel para fora do Egito, e como Davi foi ungido rei, mas teve que permanecer anos se escondendo antes de assumir o trono, você também pode se encontrar em um lugar de solidão aparente. Este tempo de isolamento não é um castigo, mas sim preparação. É nesses momentos de solidão que Deus molda o caráter, fortalece a fé e revela sua presença de maneira íntima. Ele está forjando em você a resiliência necessária para suportar o peso da bênção que está por vir. Portanto, não tema a solidão, pois é nesse lugar quieto e separado que Deus opera milagres silenciosos e prepara o terreno para a manifestação do extraordinário em sua vida. Outro sinal revelador de que Deus está prestes a abençoar você de maneira extraordinária é quando Ele começa a aumentar sua fome espiritual de uma forma que você nunca experimentou antes. Você sentirá um desejo profundo por sua presença, uma ânsia por mergulhar mais fundo em sua palavra e uma sede insaciável por comunhão com Ele. As coisas que antes satisfaziam sua alma agora parecerão vazias e superficiais. As conversas que antes o distraíam não terão mais o mesmo apelo, pois seu coração estará voltado para buscar mais de Deus. Essa intensificação da fome espiritual não é mera coincidência. É um sinal claro de que Deus está atraindo você para mais perto dele, pois Ele está prestes a realizar algo novo e poderoso em sua vida. Quando sentir essa fome crescente, não a ignore, alimente-a, busque-o como nunca antes, pois, conforme está escrito em Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome
e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus desafiará sua fé como nunca antes e testará sua paciência de maneiras inesperadas e profundas. Ele permitirá que circunstâncias se apresentem diante de você que exigirão uma confiança absoluta nele mesmo quando tudo ao seu redor parecer incerto. Esse teste não será apenas sobre a força da sua convicção, mas também sobre a firmeza da sua esperança e a solidez da sua perseverança. Você será levado a um lugar onde precisará se agarrar à promessa de Deus com todas as suas forças, mesmo quando a lógica humana sugerir o contrário. O desafio será grande, as provações serão intensas, mas saiba que é nesses momentos de maior pressão que o caráter é refinado e a fé é fortalecida. Confie no Senhor em meio às adversidades, pois Ele está preparando você para receber o extraordinário que Ele tem reservado para a sua vida. À medida que o momento da sua virada se aproxima, você começará a experimentar uma série de coincidências surpreendentes e eventos aparentemente aleatórios que se encaixam perfeitamente para abrir caminho para a sua bênção. Coisas que antes pareciam desconexas e sem sentido começarão a se alinhar de maneira tão perfeita que você não poderá ignorar a mão de Deus agindo em sua vida. Os obstáculos que antes pareciam intransponíveis serão removidos suavemente do seu caminho. As portas que estavam fechadas se abrirão sem esforço, e as pessoas certas surgirão no momento exato para te apoiar. Você perceberá que cada detalhe, por menor que seja, foi cuidadosamente orquestrado pelo Senhor para preparar o cenário para a manifestação da sua grande bênção sobre você. E quando menos esperar, a manifestação do extraordinário acontecerá de forma tão surpreendente que você não terá dúvidas de que é uma intervenção divina. As peças do quebra-cabeça da sua vida se encaixarão perfeitamente, revelando um quadro muito maior e mais belo do que você poderia ter imaginado. Vamos começar? Deixe um comentário com Deus é fiel. Se você está pronto para receber bênçãos, inscreva-se e não perca o momento impactante no final. Portas que antes pareciam seladas se abrirão diante de você, conduzindo-o a novos caminhos repletos de oportunidades e possibilidades. O favor de Deus o envolverá como um manto abrindo portas que ninguém pode fechar. E quando esse momento chegar, você reconhecerá que cada desafio superado, cada lágrima derramada e cada obstáculo vencido valeram a pena, pois Deus estava trabalhando silenciosamente nos bastidores para preparar o cenário para a bênção extraordinária que Ele tinha reservado especialmente para você. É por isso que os relacionamentos desmoronam antes mesmo de começarem. É por isso que ninguém parece ficar. Não é uma maldição, é consagração. Você chorou à noite, não é? Você olhou para o teto ou para as estrelas e sussurrou: Senhor, o que há de errado comigo? Mas os céus permaneceram em silêncio, não porque Deus está calado, mas porque Ele está te ensinando a ouvir, não as respostas que você quer, mas a verdade que você precisa. E a verdade é esta: você não está sozinho. Você está escondido. Você está escondido na mão de Deus até que o tempo certo chegue. Muitos
não conseguem lidar com a glória da sua luz. Muitos são atraídos pela sua luz, mas repelidos pelo seu fogo. Eles se aproximam e sentem o calor da sua presença, mas quando tocam a chama da sua vocação, recuam. Eles não foram enviados por Deus. Eles foram enviados pela solidão, pela luxúria, pelo desejo egoísta, mas não pelo Espírito. E assim, o Senhor, em sua misericórdia, em sua proteção divina, não permite que suas raízes se entrelacem com as suas. Você precisa entender o peso de ser escolhido. Não é glamuroso, nem sempre é alegre, é pesado, é doloroso, é solitário, mas é sagrado e vale a pena. Pois conforme está escrito em 2 Coríntios 6, versículo 14, que comunhão tem a luz com as trevas? Você acha que os profetas de antigamente caminhavam de mãos dadas com amantes e companheiros? Não, eles caminhavam com Deus, e isso era suficiente. Você acha que Jesus chorou no Getsêmani porque estava cercado de amigos fiéis? Não. Ele chorou sozinho, enquanto seus companheiros mais próximos dormiam. Escolhidos, ouçam-me. Seu isolamento não é punição, é preparação. É o casulo sagrado onde Deus forma o aço do seu espírito. É a fornalha onde ele queima toda a impureza que contaminaria sua missão. E até que o trabalho esteja concluído, ele não permitirá que um falsário entre no seu coração. Você pergunta, por que não posso simplesmente ter alguém para caminhar comigo? Mas deixa eu te perguntar, pode um cego guiar outro cego? Não cairiam ambos em um buraco? A pessoa que você deseja deve ser capaz de carregar o peso da sua vocação. Ela não deve competir com sua unção. Não deve ressentir seu fogo. Não deve te distrair da sua missão. E esse tipo de pessoa é raro. Esse tipo de pessoa é forjado no mesmo fogo que você está atravessando agora. Esse tipo de pessoa não nasce no mundo, ela nasce no espírito. E então, você espera. E enquanto espera, o diabo sussurra: você não é digno. Você está esquecido. Você não é amado. Mas o diabo é mentiroso. Você não é desamado. Você é profundamente amado por aquele que te formou em segredo. Você não está esquecido. Você está gravado na palma da sua mão. Antes de mergulharmos, comente: eu creio, e clique no like para apoiar esta mensagem. Assista até o fim, pois há uma revelação que vai abalar sua fé. Você não é indigno. Você é tão precioso que o próprio céu te vigia como um falcão. Que o mundo zombe da sua solteirice. Que eles postem suas fotos e exibam suas linhas do tempo. Que eles presumam que têm o que você não tem. Mas ouça-me agora. Você tem algo que eles não podem fabricar. Você tem um destino. Você tem uma cobertura divina. Você tem o sussurro de Deus ecoando no seu espírito. Você tem o óleo do céu pingando da sua alma. É por isso que você é diferente. Deus é ciumento por você e seu ciúme não é mesquinho, é protetor. Ele vê o que você não pode ver. Ele conhece os corações daqueles que você deseja que ficassem. Ele vê a manipulação por trás dos elogios. Ele vê a imaturidade espiritual por trás da atração. Ele vê o compromisso por trás da conexão. E ele intervém não para te machucar, mas para te proteger.
Você tem uma missão a cumprir. Você tem demônios a expulsar. Você tem altares a derrubar. Você tem gerações a restaurar. E essa missão não pode ser descarrilada por um envolvimento romântico que Deus não ordenou. Então pare de chorar pelo que se foi. Pare de lamentar o relacionamento que nunca floresceu. Pare de questionar o silêncio. Deus não está te privando de amor. Ele está te protegendo de se contentar com pouco. Você é chamado a um padrão mais elevado. Você é chamado a uma intimidade sagrada, não apenas com uma pessoa, mas com a presença do Todo-Poderoso. Há um amor maior que o romantismo. Há uma conexão mais profunda que a afeição. Há uma união mais sagrada que o casamento. É a união entre uma alma e seu Criador. Essa é a intimidade que Deus está te chamando para nesta temporada. Essa é a conexão que não pode ser quebrada. Essa é a relação que te sustentará quando todas as outras caírem. Eu sei que não é fácil. Sei que seu coração dói. Sei que as noites são longas e as lágrimas são reais. Mas, escolhido, levante a cabeça, enxugue os olhos, endireite as costas. Você está na companhia da grandeza, pois todo homem e mulher poderosos de Deus caminharam pelo caminho da solidão. Todo ungido lutou com o silêncio. Todo verdadeiro servo clamou: Senhor, é este o preço do teu chamado? E o Senhor responde: sim, mas vale a pena. Há uma coroa te esperando. Há um destino com seu nome. Há uma pessoa, sim, uma pessoa real, sendo preparada no mesmo fogo, com a mesma devoção, com a mesma fome por Deus. E quando o tempo certo chegar, nem um momento antes, nem depois, o Senhor os unirá, e não será forçado, não será confuso, não será cheio de ansiedade, será divino, será claro, será santo. Mas até lá, ele diz: caminhe comigo, deixe-me ser seu primeiro amor, deixe-me ser seu companheiro mais próximo, deixe-me te segurar quando a noite estiver fria e o silêncio for alto. Deixe-me falar ao seu coração quando ninguém mais entender. Deixe-me te completar de maneiras que nenhum humano jamais poderia. Queridos escolhidos, o mundo não entende seu isolamento, porque o mundo não entende sua vocação. Não espere validação daqueles que não estão caminhando o seu caminho. Não deseje companhia mais do que deseja a presença dele. Não persiga o amor mais do que persegue o Senhor, pois o que você persegue se torna seu mestre, e há apenas um mestre digno da sua alma. Que sua solidão te leve a orar mais profundamente. Que seu coração partido te leve a mergulhar mais fundo na palavra. Que seu desejo por conexão te conduza não às pessoas, mas ao lugar secreto. Pois é no lugar secreto que Deus fala. É no lugar secreto que Ele fortalece. É no lugar secreto que Ele revela o que os outros não podem ver. Muitos estão em relacionamentos, mas se sentem vazios. Muitos estão cercados de pessoas, mas se sentem sozinhos. Mas você, embora caminhe sozinho, caminha com Deus. E isso, meu amigo, é um tesouro maior que o mais belo romance que este mundo pode oferecer. Ele é suficiente e nele você é completo. Quando Deus te marca, Ele marca cada centímetro da sua alma com um propósito. E o propósito tem um custo. Não é leve, não é casual e nunca é dado a qualquer um. Há muitos que desejam a bênção,
mas não querem o fardo. Eles anseiam pela glória, mas resistem à preparação. Eles perseguem a coroa, mas fogem da pressão. Mas você, escolhido, não foi chamado para o caminho fácil. Você foi convocado pelo Todo-Poderoso para caminhar pelo caminho do fogo, da solidão, da santificação. E este caminho, embora estreito e íngreme, leva diretamente ao coração de Deus. O isolamento não é uma gaiola, não é uma prisão, é um santuário sagrado. É onde Deus remove as distrações. É onde Ele revela os verdadeiros motivos do seu coração. É onde Ele te prepara para liderar, para resistir, para guerrear no Espírito. Ei você, se quer descobrir os sinais de Deus para a sua vida, deixe um nos comentários, inscreva-se e fique até o final para uma surpresa que vai mudar tudo. Se Ele permitisse que você se conectasse romanticamente antes que seu espírito estivesse maduro, antes que seu discernimento estivesse afiado, você confundiria paixão com amor, uma necessidade emocional, com uma confirmação espiritual. E assim, em sua misericórdia, Ele te segura. Ele fecha portas. Ele faz corações se afastarem. Ele te protege de conexões falsificadas, não para te punir, mas para preservar a pureza do seu futuro. E deixa eu te dizer isso com trovão. Na minha alma, se Deus te escolheu, sua solidão é santa, é sagrada, é tempo consagrado. Não ouse desprezá-la, não a desperdice buscando validação. Não troque sua preparação divina por companhia temporária, pois a companhia de uma pessoa sem propósito te custará mais do que sua paz, te custará seu destino. Falo àquele que questionou seu valor porque alguém se afastou. Ouça-me, rejeição é redirecionamento. Quando Deus permite que alguém saia da sua vida, nem sempre é um ataque. Muitas vezes é um ato de misericórdia divina. Ele vê o que você não pode. Ele sabe o que está abaixo da superfície. E Ele prefere que você suporte uma dor temporária a sofrer uma vida inteira de sabotagem espiritual. Ele te ama demais para te deixar se contentar com pouco e você deve confiar nele. Deve confiar nele quando as noites são silenciosas. Deve confiar nele quando todos ao seu redor estão celebrando noivados, casamentos, aniversários. E você está lá, segurando sua Bíblia, com mãos trêmulas, perguntando: quando o Senhor e Deus sussurra de volta? Quando seu coração for meu e somente meu? Mas esse é o verdadeiro teste, não é? Você pode amar a Deus quando não há ninguém segurando sua mão. Você pode caminhar em obediência quando ninguém está olhando. Você pode louvá-lo no vale antes que a promessa chegue. É aí que os campeões são feitos. É aí que os guerreiros são forjados. É aí que a intimidade com Deus é aprofundada além das palavras. Você nunca foi chamado para se encaixar. Você nunca foi projetado para se misturar com a multidão. Você foi separado antes do seu nascimento tecido no ventre com glória no seu nome. Não se desculpe por ser diferente. Não esconda seu óleo para deixar os outros confortáveis. Não suprima sua vocação para atrair companhia. Você só será verdadeiramente amado quando for verdadeiramente conhecido. E você só pode ser verdadeiramente conhecido quando se posicionar com ousadia na identidade que Deus te deu. Sua unção ofenderá alguns. I hit the ground, but not the end.
on my shoes, I stand again. They drew the rules, I crossed the lines. Every scar just proves I tried. They said slow down, know your place, but I don't run at someone's pace. I took the hits, I say loud, I don't disappear in the crowd. These marks don't tell me stop, They tell me where I've been. every fall keeps talking. Says get up, begin. Scar lines, not stop signs. Written proof that I'm alive. I don't quit, I don't rewind. I move forward every time. Scar lines, not stop signs. Paid true arrows, not the lines. If I'm marked to climb. Scar lines, not stop signs. I'm not clean, I'm not calm, I'm not safe, but I'm strong. I don't wait for perfect days. I move loud through the pain. These marks don't slow us down. They show the way we found. Scar lines, not stop signs. Written proof that we're alive. We don't quit, we don't rewind. We move forward every time. Scar lines, not stop signs. Paid true arrows, not the lines. If we're marked to climb. Scar lines, not stop signs. If I fall ahead. If I break, I bend instead. Scar lines, not stop signs. Say it loud, say it twice. We're not done, we're not behind. We're the ones who cross the line. Scar lines, not stop signs. Still running, still alive. Every mark is a green light. Scar